Mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, e tela de fundo, nós trazemos uma imagem do Palais Royal, local onde havia uma livraria que em 18 de abril de 1857, o Allan Kardec publicou, lançou o Livro dos Espíritos. Naquela época, uma dificuldade imensa de você levar esses princípios, mas a França era o país da liberdade. E a partir daí, a obra foi sendo difundida, publicada, edição após edição, até que estamos aqui, todos nós, estudando essa obra. Belíssima, fantástica, esse estudo. Muito feliz de estar com vocês aqui, com todos vocês. É uma alegria muito grande, um prazer muito grande em proporcionar a divulgação do Espiritismo. Não que sejamos o melhor intérprete dessas perguntas e respostas, mas só o fato de nos reunirmos e tentar de alguma forma entender já é motivo de alegria. Eu quero passar para vocês uma mensagem, um aviso. Hoje nós vamos ter, no período do Carnaval agora, o 18º Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, o SEAG. Há 19 anos atrás, 8 casas espíritas aqui de Caruaru, buscando unir uma representatividade aqui dentro da região, criou um conselho, chamado Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru. E há 18 anos atrás, nós juntos, conselho, as 8 casas espíritas, resolvemos criar esse seminário. Sempre no período do feriado do Carnaval. E domingo agora, segunda e a terça-feira, por não podermos fazer esse evento presencialmente, nós vamos fazer em forma de lives. Vai ser transmitido online aqui no mesmo canal do Facebook aqui da AME Caruaru, sempre às 14 horas. Vamos ter Alisson Guedes no domingo, Sueli Mercalzi na segunda, Rafael Lavarini na terça-feira. Estão todos convidados, divulguem aí. Nós fizemos aí o aviso também no nosso canal do Facebook e vamos nos deliciar. Nós vamos estar lá também, vamos nos encontrar. Vai ter perguntas e respostas, vocês podem entrar, fazer as suas perguntas, fazer os seus comentários, como a gente sempre faz aqui nas nossas lives. Então vamos começar nosso estudo com a prece. Convido todos vocês aí para acompanhar a nossa prece, ok? Como estiveres, Deus te guarde.
como penses, Deus te use, onde te encontres, Deus te ilumine, com quem estejas, Deus te guie, no que fizeres, Deus te ampare, em todos os teus passos, Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Então, minhas irmãs, meus irmãos, estamos hoje tratando do tema sacrifícios, as questões 669 até a 673. Estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre várias leis, as leis morais. E Kardec trata de 10 leis. Estamos tratando da lei de adoração. O tema, o assunto de hoje, dentro da lei de adoração, é sacrifícios. Então, se vocês estiverem aí com o Livro dos Espíritos em mãos, vocês podem acompanhar conosco aí, lendo. Pode ser que tenha uma palavra ou outra com uma tradução diferente, não tem problema. Então vamos lá. Se você também não tiver o Livro dos Espíritos, não tem problema, a gente está colocando o texto aí, as perguntas e as respostas. Não se esqueçam, querem fazer alguma pergunta, vocês podem entrar aí no nosso comentário aí, deixar sua observação, sua pergunta, a gente vai responder, se for possível, é lógico. A questão que vamos tratar inicialmente, a 669, é exatamente sobre a história do sacrifício, porque não é nova a prática, é muito antiga. No passado até que as pessoas sacrificavam animais e homens. Hoje nós vemos alguns cultos aí que usam sacrifício de animais, ainda hoje. E Kardec pergunta aí na questão 669, remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? É tão interessante, né? Como é que o homem chegou a essa conclusão de que Deus se agradaria com o sacrifício do seu semelhante? Parece um tanto selvagem, mas é mesmo. Resposta: primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Por isto, os levou a imolarem primeiro animais e, mais tarde, homens, de conformidade com a falsa crença que possuíam. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, colhê-lo-eis sempre de tanto maior valor.
quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus, entre homens ignorantes. O que os espíritos estão comentando aí na resposta é que selvageria, ignorância. A gente já estudou aqui que os povos antigos viam Deus semelhante às forças poderosas da natureza. Muitas vezes criaram vários deuses. E na tentativa de acalmar esses elementos naturais, passaram a sacrificar animais como se fosse algo que acalmasse a fúria, a ira dos fenômenos naturais. Mas aí, com o passar do tempo, eles não ignoravam que a natureza tem seu ciclo e tem suas forças sazonais. E matar animais, muitas vezes, para eles, coincidia com o resultado de uma fase, por exemplo, climática. E eles passavam a acreditar que aquele sacrifício foi o que provocou a mudança climática. Mas, na verdade, eram ciclos. Como a gente tem um ciclo da natureza, né? A gente tem, por exemplo, verão, primavera, inverno, outono. São ciclos. As marés, tem as épocas dos grandes tufões, furacões. Os vulcões têm suas semelhanças aí de ciclos que ainda é estudado. Há muita dificuldade ainda de adivinhar precocemente uma erupção vulcânica, mas há estudos. Mas eles não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje. Mas, normalmente, eles faziam sacrifício de animais em épocas que não coincidia com a mudança de ciclos. Aí alguém tinha a ideia de que, olha, vamos matar alguém mais importante. Um animal maior, até chegar à opção de um ser mais inteligente, o próprio homem, matar seu semelhante. Algumas coisas coincidiam com os ciclos, outros sacrifícios não. Até que alguém teve uma ideia, porque alguém, eu acho que Deus quer alguém mais importante. Aí assinava um grande inimigo, uma virgem, o que desse como símbolo daquele povo em particular, a importância com a pessoa ou animal que fosse sacrificado. Então, não havia uma intenção totalmente má, e sim muita ignorância. E um povo selvagem toma decisões selvagens. A matéria sobrepujava o espírito. O senso de espiritualidade era quase nulo. Desenvolveu no longo do tempo. Então não havia possibilidade, na questão de punição pelas leis divinas, de levar as pessoas que sacrificavam por ignorância e não por intenção uma pena tão grave. Então, por isso que os espíritos aí, pode ser que as pessoas podem até entender que é permissível, mas não é. O que eles estão dizendo é que selvagens não tinham o conhecimento que a gente tem. Se a gente fizer isso hoje, nós temos conhecimento. Nós temos outras opções. Muitas pessoas fazem sacrifícios aí de animais e muitas vezes criminalmente já foi mostrado aí nos telejornais, nos órgãos de imprensa, pessoas que sacrificam animais em nome de uma espiritualidade. Não é. Não é. Para nós espíritos, não espíritas que somos, não há sacrifícios, não temos esses rituais, sacrificar animais, nem qualquer coisa que seja, em termo material. Nós vamos entender hoje qual o
sacrifício agradável a Deus. Na questão 669, Kardec insiste numa subpergunta baseada nessa daí. Do tempo, da antiguidade, do uso dos sacrifícios humanos. Aí Kardec pergunta, de modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Aí os espíritos respondem, sobre isso não pode haver dúvida. Então essa resposta aí não tem nem o que comentar. É um complemento. Aí Kardec faz outra pergunta em cima. Então, de acordo com a explicação que vindes lhe dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos. É a resposta, não. Como eu já comentei, não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens passaram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos, e até mesmo seus inimigos particulares, a pessoa que ele não gosta muito. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar que se lhe possa prestar outro culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Não há como. Não cabe mais. Os ensinamentos espíritas nos faz ver que não dá mais para usar qualquer tipo de culto em que haja destruição de qualquer criatura. Seja uma destruição física, seja uma destruição moral, que as pessoas podem querer ofender os que creem em outras religiões, outras doutrinas e outros sistemas. O espiritismo, nem Deus quer isso. Então houve uma época que sacrificavam animais, depois sacrificaram homens, tudo numa certa inocência e num sentimento de querer agradar a Deus, por pura ignorância. Mas aí parece aquele sabido, não é? Que se utiliza dessa inocência, se coloca uma pessoa de certa superioridade e pode interpretar os deuses ou a Deus e passa a determinar a morte dos seus inimigos, dizendo aqui, Deus falou comigo. Um falso profeta, ele pode se utilizar dizendo-se profeta para simplesmente destruir os seus inimigos. Até aquele inimigo mais próximo. Nós vemos isso em vários fatos da história da humanidade, em que se utilizou a religião para a destruição. Na questão 670, dá-se-á que alguém ou alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos, praticados com piedosa intenção. A pergunta de Kardec aí é se há uma possibilidade de esses sacrifícios ter levado até Deus uma espécie de gratidão de Deus por esses sacrifícios. Deus se agradaria, por algum momento da história, mesmo na inocência desses espíritos ignorantes, sacrificando os seus semelhantes. Deus se agradaria? Resposta: não. Nunca. Os espíritos dão logo um não e um nunca. Ponto. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia
que presidia ao ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e reprovar tais sacrifícios, com os quais não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os homens tinham então envolvê-los o véu material. Mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, gravem aí essa palavra, intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. A resposta aí, dada pelos espíritos, nega qualquer possibilidade de Deus se agradar de sacrifícios humanos ou de animais. Mas Deus, pelas suas leis, não penaliza da mesma proporção que um ser instruído. À medida que os espíritos foram evoluindo, eles desencarnam, reencarnam, desencarnam e voltam nesse ciclo contínuo de reencarnações. No plano espiritual, eles vão tendo noção de certas atitudes, dentro das limitações de percepções do mundo espiritual. Esses espíritos primitivos, do princípio da humanidade, eles desencarnavam e, semelhante aos animais que desencarnam, eles praticamente não tinham noção do mundo espiritual. Não tinham noção, não viam, nem percebiam de tão selvagens, de tão animalizados que eles eram. Eles não podiam perceber, ter percepções espirituais para ver planos mais elevados. Então, praticamente, o tempo que eles passavam no plano espiritual era pequeno. Era pouco tempo. Então, poucas instruções eles recebiam no mundo espiritual. Reencarnados, porém, quando eu pedi para vocês gravarem a palavra intuição aí, reencarnados, os espíritos intuíam sobre fatos, sobre como sobreviver e também algumas questões morais. Isso vai, pouco a pouco, fazendo-se desenvolver na mente do espírito ainda primitivo a responsabilidade. E eles, com o tempo, passaram a ser menos intuídos, deixando que aquela bagagem, através de uma reflexão, fizesse com que uma espécie de tribunal interior, chamado consciência, começasse a se desenvolver. Ele dizendo que aquilo não era certo. Mas, por conta das paixões, da animalidade, continuavam a praticar esses sacrifícios. Mas, à medida que vai desenvolvendo, vai crescendo, a responsabilidade aumenta, a penalidade aumenta. E mesmo reencarnado, nós trazemos uma intuição de que certas atitudes nossas são erradas. Até por uma questão, vamos comentar aqui os tempos atuais, por conta desse princípio aí, do desenvolvimento da consciência. Isso está bem esclarecido no livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Esse processo de progredir a responsabilidade. Então chega um momento que o espírito está num estágio em que ele sente quando está no caminho equivocado. Sua consciência começa a lhe cobrar. E essa cobrança muitas vezes é feita e internamente nós não acatamos essas cobranças. Externamente nós continuamos a errar. O que ocorre? Uma revolução interior degrada o espírito. Muitas vezes um sentimento de culpa. E a pessoa não sabe onde essa culpa está. De onde vem?
E esse vazio, essa culpa, destrói, desenvolve algumas enfermidades mentais, ansiedade, muitas vezes um estado de depressão, pode ser uma das causas, não quer dizer que seja a única causa. E muitas vezes nós temos ao nosso redor todos os recursos para que a gente não continue no caminho errado. Livre-arbítrio, que os Espíritos estão dizendo aí, na pergunta aí, livre-arbítrio é a resposta. Por meio do livre-arbítrio, ele consegue ver e escolher. Os espíritos primitivos não tinham muito o que escolher porque não tinham muito recurso. Nós temos muito mais livre-arbítrio. Conduzirmos para o caminho equivocado, nós temos um tribunal interior, escrita essas leis de Deus dentro de nós, vai nos cobrar mais pesadamente. E as consequências morais depois da morte é sempre determinada pela intenção, somado ao conhecimento. Não é só intenção, não é só a questão do impulso, é somada aí a nossa bagagem de entendimento e de compreensão. Muitas vezes repetimos os mesmos erros nas mesmas reencarnações, em várias reencarnações, e nessa a gente começa a cometer o mesmo erro novamente. A gente não se lembra que erro é esse, mas estamos cometendo. E parece que a nossa mente começa a dizer assim, estou errando novamente. Para os seres primitivos isso não ocorria. Eles não tinham essa quantidade de erros repetitivos com inteligência desenvolvida. Mas nós temos muitas reencarnações, estivermos errando muitas vezes, em várias vidas, se torna hábito. Quando temos a oportunidade, como agora, de reencarnar, erramos de novo e a gente parece que desanima. Mas não desanime. Lutem. Se tiver assim aquele vazio, aquele sentimento, para aí, prece, leitura, estudo. Porque pode ser que as nossas personalidades em várias reencarnações vibrando dentro de nós nos julgue de forma mais dura do que Deus poderia nos julgar. Deus é de amor. Continue. Lute. Mude. Melhore-se. Nem que seja pouco. Faça o bem. E aos poucos, essa culpa vai sendo diluída. E substituída as nossas atitudes ignóbeis por tarefa no bem. Contraposição aos elementos, mesmo que a gente não identifique em nós o mal que a gente está cometendo. Na prática do bem, parece que atrai os bons espíritos, a gente já estudou isso aqui, atrai, eles nos intuem, e a gente começa a compreender onde está o erro. A prática do bem, da caridade, é uma energia que, se não curar a nossa alma, pelo menos a gente pode aliviar e diluir as nossas culpas. 671. E devemos pensar das chamadas guerras santas. As guerras santas. O sentimento que impele os povos, fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se
quanto à origem, né? A origem histórica, o sentimento que os excitava outrora sacrificarem seus semelhantes, Kardec está perguntando o seguinte: essa busca do poder, através da religião, através da guerra, aqueles que não creem no seu sistema, na sua religião, na sua doutrina, houve na história algumas guerras santas. Kardec está perguntando se equipara essa intenção à dos povos selvagens que sacrificavam os seus semelhantes. É equiparável? Resposta dos espíritos. São impelidos pelos maus espíritos. Obsessão. Influência espiritual de espíritos inferiores. E fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Então, olha, só isso aí já responderia tudo. Porque, filosoficamente, se a gente pegar essa frase inicial aí da resposta, a gente vai encontrar aí N razões para que Deus jamais iria querer uma guerra em nome dele. Jamais. Então, são homens que, se quiserem fazer representantes de Deus, qualquer um, são fanáticos. A sua própria posição, seus impulsos, a sua ignorância já impede que eles sejam representantes de Deus diante desse universo inteiro. Nota a ignorância nossa sobre milhares de questões do nosso planeta. Imagine do universo. Como é que alguém aqui na Terra pode se dizer representante de Deus? A não ser um espírito que vê Deus, um espírito que compreende Deus. Só teve um aqui na Terra, esse espírito que encarnou aqui na Terra. Segundo os espíritos, ele é um espírito puro. Jesus Cristo. Fora ele, não houve mais. Só homens imperfeitos, em níveis diferentes, melhores ou piores, mas nada que possa se dizer assim: eu sou representante de Deus. Só Jesus, que disse: eu e o Pai somos um só. Eu compreendo. Querem falar com Deus? Falem comigo. Porque eu tenho como traduzir para vocês, no nível evolutivo de vocês, o que Ele quer. Porque se eu fosse traduzir para vocês, Jesus, fosse traduzir para a gente, que Deus lhe fala, a gente não ia entender. Não teríamos palavras, termos, ciência, não teríamos. Diante dessa grandiosidade desse espírito. Então, muitas guerras santas foram promovidas por homens fanáticos que acreditavam que estavam agradando a Deus. Não se compara. Eram influenciados por espíritos muito atrasados. Qualquer nome que se dê, o santo, o sacrossanto, o que for, não é agradável a Deus. Porque então há um de fazer guerra de extermínio a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos esclarecidos. A pergunta, o Espírito já faz uma outra pergunta para a gente. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daqueles que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la espada em punho? Contradição, né? As palavras são claras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Aí pega uma espada e vai assassinar seus semelhantes. É engraçado. E ao mesmo tempo triste. Ver que ainda hoje nós corremos em atitudes como essa. Aí no nosso planeta, no nosso mundo. Até junto aqui, as pessoas que não toleram a crença alheia. O Espiritismo professa que devemos respeitar todas as crenças. Ninguém quer seguir os nossos princípios, não tem problema. Nós não temos nenhuma informação dos espíritos que a gente tem que se preocupar com o número de adeptos. Pelo contrário, o Espiritismo não exige nada de ninguém. Porque ele ensina que a responsabilidade é de cada um. E que temos já todas as informações necessárias para não errar. Jesus deixou todas. O que o Espiritismo faz é revelar a realidade do mundo espiritual, dar novas interpretações das lições do Cristo, relembrando, revivendo as lições do Cristo. Não tem nada de novo, a gente não veio destruir a lei. Como Jesus não veio destruir a lei dos profetas. Só revelar novidades sobre o mundo espiritual. Mas as questões morais é a do Cristo. Alguém pode dizer, está ultrapassada? Não está. São uma proposta, uma meta para o homem de bem, que não alcançamos ainda. Então, essas pessoas que vão praticar o mal, a intolerância religiosa, de crença, promover guerra, os espíritos dizem, eles terão que se esclarecer, sem dúvida, mas devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Cristo, mediante a persuasão e com brandura. Olha lá, brandura. Nunca a ferro e fogo. Se ninguém crê no Espiritismo, não vai sair por aí gritando. Se ninguém quer ser cristão, quer ser muçulmano, ninguém vai aí agarrar os muçulmanos, os hinduístas ou qualquer outra crença, e querer que eles se transformem em cristãos. Explicar pela lógica. Mahatma Gandhi, Mahatma, ele leu as bem-aventuranças, hinduísta, viu? Ele leu as bem-aventuranças e disse a um cristão que o agrediu: como podes ter uma das mais belas canções, poesia, ensinamentos nas bem-aventuranças do Cristo que tu credes e ages com tal violência? Porque os ensinamentos do Cristo é da paz. Então, convencer alguém pelo ferro, pelo fogo, pelo medo, nós podemos acrescentar várias outras formas agressivas de impor a alguém uma crença. No Espiritismo, a gente convence as pessoas que o Cristo é um melhor caminho pela razão. Pela própria razão. Até a ciência hoje está descobrindo que aquele que ama faz o bem. Aquele que não tem mágoas, não tem ódio, ou tem pouco, tem um sistema imunológico melhor. Ciência, razão. Eu quero uma razão para fazer o bem? Alívio, cura da alma. Não pensem no corpo. Cura da alma. Porque a alma é mais importante do que o corpo. Não obstante o corpo ter sua importância para a cura da alma também.
Mas atitudes vêm da mente, da vontade do Espírito. E aquela que busca se educar, fazer o bem, alimentando a alma de energias, porque nós fomos feitos para nos alimentar de amor. Somos alimentados do amor entre os nossos semelhantes. Isso mesmo. Em vossa maioria, diz os Espíritos aí, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como querereis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? O que aconteceu com Gandhi? Um cristão agredindo Gandhi. Ele estranhou aquilo. Isso acontece conosco. Nós estudamos o Espiritismo, nós estudamos Jesus, mas não conseguimos transferir esse conhecimento em ação. Isso tem uma causa, viu, gente? Isso não deve ser um fator de grande desenvolvimento de culpa. É que não alcançamos ainda a evolução. Essa identificação que não alcançamos já é razão para a gente procurar. Aí a gente não procura. Aí quer que caia do céu. A gente quer se tornar anjo por uma ação, de uma graça. Não vai acontecer. Ou você age, ou você busca. Foi o que Jesus falou. Bateis e abrir-vos-á. Não é? Tem gente que quer que abra sem você bater, sem agir, sem se mexer. Você não bate, como é que vai aparecer? Você não vai acontecer nada na sua vida. Buscai e acharás. Ninguém busca, quer que venha um milagre aí da vida e resolva seus problemas. Não vai. Quando Jesus diz assim, aquele que conhece os meus ensinamentos e os segue, o fardo será mais leve. E o jugo, aquela madeira que coloca no pescoço do boi, do animal, na carroça, ou um trabalho de agricultura, no animal, aquele jugo que fica no pescoço, será macio. Nem vai tirar o fardo, porque é do mundo, nem vai tirar o jugo. O jugo vai ficar macio e o fardo leve, mas os dois vão continuar lá, porque é da nossa condição evolutiva. Jesus jamais disse que ia tirar da gente a nossa responsabilidade. A gente tem que começar a acreditar nisso. E fazer alguma coisa, estudar, praticar o bem, a caridade. Você é espírita? Estudar o espiritismo, praticar os princípios que o espiritismo propõe, que é de Jesus. Jesus e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Apenas acrescenta algumas revelações sobre o mundo espiritual, sobre a lei de causa e efeito, sobre a comunicabilidade, explica com a ciência espírita. Mas se você é católico, as questões morais são as mesmas. Se você é evangélico, as questões morais do Cristo são as mesmas. Se você é muçulmano, as questões morais são as mesmas. Não existem várias leis de Deus, uma para cada religião. Agora, cada um tem que estudar e vai ver que só há um caminho. Só há a salvação. Amar. Se a gente não ama adequadamente, vamos treinar, vamos exercitar. Mas se a gente não faz nada, muito será cobrado a todos nós que muito sabemos. Vamos refletir essa frase. Cada um no seu momento. A oferenda de frutos da terra, feitas a Deus, tinha os seus olhos
mais mérito do que o sacrifício dos animais? Até hoje a gente tem aí oferenda de frutas, de flores. Pergunta de Kardec é melhor do que sacrificar os animais? Resposta surpreendente, mas bastante racional e lógica. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção. E que para Deus, para ele, pouca importância tem o fato em si. O fato, se é flor, se é fruta, não importa. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que ele oferecesse frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Isso é uma questão de balança, né? Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece, prestem atenção aí nessa resposta. A prece proferida do fundo do coração, do fundo da alma, é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Repito, que a intenção é tudo e o fato nada vale. Isso é para a gente entender, gente. E até a prece é agradável a Deus, mas vai depender da intenção da prece. A gente já estudou aqui a prece. Vocês podem pegar aí, buscar aí nos vídeos aí do Facebook do nosso canal, vai ter lá. Também nesse capítulo da lei de adoração, a gente estudou a prece. Qual a prece mais agradável a Deus? Até para a gente entender que Kardec é pedagógico. Né? Prece, para a gente entender a melhor prece. Aí sacrifício, qual é o melhor sacrifício? A prece oferecida a Deus. Aí você tem que saber como fazer a melhor prece. E muitas pessoas não acreditam no poder da prece. Nação do nosso sistema endócrino trabalhar melhor, nossa imunidade melhorar, nosso humor, nossos pensamentos, nossas vibrações. Quando a gente começa a fazer a prece conforme vocês vão estudar, quem não estudou nos vídeos anteriores. Fazer o bem. Olha lá, vou adiantar para vocês. Fazer o bem é a melhor prece. A caridade é a melhor prece. Então, a prece mais agradável a Deus, fazer o bem, a caridade. Orando, trabalhando no bem. Trabalhando no bem, orando. Melhor sacrifício. Eu tenho um trabalho com um grupo aqui da nossa cidade, uma comunidade muito sofrida, muito pobre. Há alguns anos já. Todo sábado a gente pega um caldeirão de sopa, uns 20 a 30 litros, um caldeirão enorme, e leva para essa comunidade. Aí a gente tinha uma vizinha, a vizinha sempre observava a gente no sábado à tarde, pegando o caldeirão, colocando no carro, todo sábado. Todo santo sábado. Então um dia ela não aguentou, ela já é idosa, né? A gente desdenha de certos comentários. Ela é idosa, e disse, seu Edson, o senhor trabalha, eu vejo o senhor trabalhando, se matando de trabalhar a semana todinha. Ao invés do senhor descansar, o senhor ainda vai levar esse caldeirão pesado para as pessoas. Eu tenho que descansar. É isso mesmo. Para ela, levar aquele caldeirão é um sacrifício. Para mim, é um prazer. Eu coloquei essa história que eu me lembrei agora para a gente ver como as pessoas fazer o bem para algumas pessoas é um peso enorme. Melhor passar uma tarde assistindo aí certos programas, algumas coisas. Para ela era o melhor. Para mim, não. E vocês? 673 para a gente concluir.
não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com um fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que nada precisavam? Não haveria algo de verdadeiramente piedoso, ele diz aí, em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra. E Kardec coloca aí o que é mais piedoso. Em vez de gastar dinheiro, tempo, energia, em vez de consagrar aí para ajudar os pobres, por que não? Por que não? Pegar essa energia, pegar esses bens para ajudar os necessitados. Resposta: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Olha, por mais que a gente estude aqui, por mais que a gente passe por todos os capítulos das leis morais, vocês vão notar que há sempre se repetindo a ideia que o bem, o bem, o bem e sempre o bem. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo, de honrar a Deus, consiste em minimizar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigir as vossas preces. Mas é o culto com a prece. Não é só o culto exterior. O culto com a prece. As cerimônias que se faz. Não é condenável. E vale não é a atitude, sim as consequências que saem da alma, que saem do coração. Muito dinheiro, porém, continua a resposta. E se gasta, nessas cerimônias se gasta muito dinheiro também, os Espíritos dizem. Poderia ser empregado mais utilmente do que é. Deus ama a simplicidade em tudo. Deus não quer ouro, Deus não quer soberba, quer luxo, não, quer simplicidade. Jesus veio e nos ensinou isso. Muito claro. Não há nenhuma situação em que o culto tem que ser rico para representar a Deus ou a Jesus. Não tem. Jesus é simplicidade. Se gasta muito. Onde poderia levar um saco de feijão, açúcar e arroz a uma família se faz mal. Onde se gasta? Sem nenhuma intenção de crítica e sim de análise. Quanto nós gastamos para agradar a Deus? Deus não quer esse gasto. Às vezes não é gasto financeiro, é gasto de energia perdida. Onde poderíamos usar a mente, a inteligência para o bem. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Quer dizer, não é totalmente condenável, não é pequeno diante de Deus. Dizei, em consciência, olha, diga em consciência. Vamos lá, vamos pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a pensar em consciência mesmo, vamos lá, vamos. Se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Tive um caso de nessa mesma comunidade que a gente ajuda lá, uma senhora disse que a irmã tinha perdido o juízo. Palavra dela, ficou louca.
e disseram que era coisa do demônio. Ela foi até um grupo religioso pedir ajuda para tirar esse demônio da irmã. Aí cobraram R$1.000 dela para tirar. Disse que era Deus que estava precisando do dinheiro dela. Mas ela mora numa favela, um barraco de madeira. Se vocês verem, um barraco de madeira, de chão batido. Só tem lá uma televisãozinha. O único luxo que ela tem é uma televisão daquela de tubo ainda. Aí foram baixando para R$500 e lá ela disse, olha, eu não tenho dinheiro, vou logo lhe avisar que eu não tenho dinheiro. Naquela época nem tinha nenhum auxílio social aí, não. Aí ele disse, a senhora não tem um eletrodoméstico em casa, uma geladeira para dar uma televisão? Eu disse, eu tenho uma televisão. Então a senhora traz a televisão, vende a televisão em nome de Jesus e traga para cá. Ela me contou essa história, me perguntando o que era que ela devia fazer. Eu lhe disse que, olha, vamos pensar juntos. Porque eu não gosto de responder de pronto. Eu gosto que a pessoa se analise, estimular a pessoa a pensar. Apesar dela ter pouco estudo, mas tem inteligência. Eu olhei para o céu e disse, olha, quem criou o céu, as estrelas, as nuvens? Foi Deus. Quem criou a terra, a gente, tudo que nós temos aqui na natureza? Isso foi Deus. Então Deus criou o ouro, criou a prata. Concorda comigo? Eu disse, Deus criou tudo isso. Então se Deus criou o ouro, a prata, essas riquezas, por que você acha que ele vai precisar da sua televisão? Eu disse, seu Édio, ela não sabe nem pronunciar meu nome. Seu Édio, verdade, ele estava querendo me enganar, né, seu Édio? Eu digo, olha, não sei se ele estava querendo me enganar. A senhora tira suas próprias conclusões. Aquele bandido queria me enganar, seu Édio. E ela, por ela mesma, tomou a crença que estava sendo enganado. Deus não precisa de nada disso, diz a simplicidade. Então, minhas queridas, meus queridos, muito obrigado aí por vocês estarem conosco nessa noite de estudos. Vocês aí que acompanharam aí as perguntas do Livro dos Espíritos, vocês podem aí fazerem as suas observações aí. Vocês podem tem aí os comentários aqui no Facebook. Lembrando, domingo agora, segunda-feira e terça-feira, sempre às 14 horas, nós vamos transmitir, 14 até às 16 horas, 18º Seminário Espírita do Agreste Pernambuco, SEAG, promoção do Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru, da qual a AME faz parte. Transmissão online, ao vivo, pelo Facebook. Então, não tem nenhuma pergunta de vocês aqui, só alguns comentários de gratidão. Vamos à nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por mais essa noite, mais essa oportunidade que tivemos. Helena, quando elevamos ao céu nosso olhar suplicante, há para todos nós, os que se afligem na provação, uma carinhosa e compassiva Mãe, nos ampara e consola. Compadece-se de nossa dor, contempla-nos com misericórdia, e manda-nos então o anjo da sua bondade, para balsamizar nossos padecimentos. É Celina, a sua mensageira da Virgem, a mãe de todas as mães, o gênio tutelar da humanidade sofredora. Quando o pranto aflora nos olhos das que são filhas e irmãs, das que são esposas
esposas e mães na terra, no coração das quais, muitas vezes, se concentra a amargura, vem Celina e toma-as nos seus braços de névoa resplandecente e, através dos ouvidos da consciência, diz com brandura: veio a dor bater a vossa porta? Coragem, não desanimes nas ásperas lutas que objetivam vosso aprimoramento moral. Pensai naquela que teve sua alma reportada de martírios, lacerada de sofrimentos, atormentada de angústias. Ela se desvela do céu por todas aquelas almas que escolheram suas pegadas de mãe amorosa e compassiva. Foi ela que, escutando a oração de vossa fé, me enviou para que eu vos desse as flores de seu amor sacrossanto, portadoras da paz, da humildade, sobretudo da paciência, porque o acaso não existe e tudo na vida obedece a uma lei inteligente e causalidade que foge aos vossos olhos, que se sentem impossibilitados de ver toda a verdade. Tomai minhas mãos, cumpri austeramente, fechais vossos olhos àquilo que pode obstar vossos passos para a luz e caminhai comigo. Os anos são minúsculas frações de tempo e, um dia, sem vos deterdes com cansaço, chegareis ao pé daquela que é a vossa mãe, desvelada de todos os instantes. Todas aquelas que ouvem sentem-se sustentadas por braços tutelares na noite escura das dores, e vertendo lágrimas amargosas, preparam-se e se iluminam na pedregosa senda da virtude para respirar os ares felizes do encanto país onde desabrocham os lírios maravilhosos da esperança. Espírito Maria João de Deus. Que assim seja. Celina, quando elevamos ao céu nosso olhar suplicante, há para todos nós, os que se afligem na provação, comentários, Josivaldo pedindo aí umas vibrações pela sua esposa. Vamos aí, vocês que estão acompanhando, vibrar pelo nosso irmão em prece, para que ele possa estabelecer aí o equilíbrio da sua esposa. A Gilza já está aí, o Josivaldo. A gente vai colocar a sua esposa aí nas vibrações, muita paz. Boa noite, Natália. Boa noite, Dulce. Deus te ilumine também, Dulce. Patrícia Ferreira. Um abraço, Patrícia, ao Lucas, a tua mãe. Todos aí no teu lar. Edivaldo.
Boa noite a você, muita paz para você também. A Clélia, linda noite para todos. Realmente, sempre a gente tem que ver essa nossa noite que recebemos todos os dias com gratidão a Jesus. Sempre, sejamos sempre gratos a Deus por tudo. Uma boa noite a todos vocês. Muita paz, muita luz, muita saúde. Oremos sempre a Jesus, sem nos esquecer. O melhor sacrifício que podemos fazer a Deus é trabalhar no bem, orando, trabalhando no bem. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Jesus seja louvado sempre. Que assim seja.